Boa noite, graça e paz aos irmãos. Continuamos nossa pregação falando e desenvolvendo essa temática da filosofia de vida e ministério do apóstolo Paulo. Na verdade, com o interesse em que todos nós, membros da igreja, tenhamos essa decisão de realizarmos e de fazermos para a nossa vida algo parecido. Estabelecemos algumas resoluções que impliquem realmente em convicções e posicionamentos para que possamos nos envolver dentro dos ministérios da vida da igreja. Hoje falaremos e trataremos com um texto que está em Filipenses. Se você tem a sua Bíblia, por favor, pode abri-la e nós vamos tratar aí nesse texto do capítulo 3, versos 12 a 14. Então, abra sua Bíblia, vamos pensar, eu vou ler o texto antes e você pode acompanhar. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui o texto da nossa palavra, da pregação desta noite, e o meu desafio dentro desse montante é perceber um pouco aí do contexto do qual o apóstolo Paulo nos fala, nos coloca, realmente é um pouquinho além dos versos 12 e 14, até o verso 16. Paulo, na verdade, coloca para nós esse fato de que ele abandona toda a confiança na carne, que nós vemos aí nos versículos anteriores, prossegue para alcançar o alvo, e esse alvo realmente é o prêmio da soberana vocação de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é tanto o alvo em si quanto o prêmio em si. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa verdade, mas é dessa maneira que o apóstolo Paulo nos coloca esses versículos aqui, e desses versículos, na verdade, vamos tirar essa filosofia de vida. Por isso, então, o que nós podemos realmente pensar nesse texto em si é pensarmos nessa perseverança no ministério que realmente requer um progresso e um esforço, tanto constante quanto consistente, rumo à recompensa celestial. E nós pensamos basicamente nesses 3 versículos que é o texto da nossa pregação nessa noite. E dessa maneira, então, você e eu temos que sempre pensarmos que muitas vezes Paulo vai nos levar ao contexto do seu mundo de época. E um deles é realmente a corrida que existia aí no Império Greco-Romano. E nesse sentido, então, começamos a pensar também no uso que Paulo fala da palavra perfeição, já que ele falou nesses versículos, e vamos ver nos versículos anteriores do capítulo 3, que ele se refere à ressurreição dentre os mortos. Vai enfatizar também a justiça que procede de Deus na vitória sobre o pecado, na cruz e também na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão que nós vamos obtendo aí dos versículos anteriores para entendermos esse conjunto da filosofia propriamente dita aqui nesses versículos do capítulo 3. A justiça de Cristo, na verdade, ela é imputada a nós que somos os crentes. E nesse sentido, então, essa justiça em nós, ela nos motiva nessa luta pela perfeição. Então, essa verdade de que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos assegura a nós, os santos, a segurança da nossa própria ressurreição. Paulo fala isso aqui, fala em 1 Coríntios, e o Espírito Santo é enviado, então, para habitar o crente. E essa habitação tem um propósito de santificação, de transformação. Esse poder que um dia levantou Jesus dentre os mortos, na nossa vida ele destrói o pecado e vai pavimentando a santificação na nossa vida. Portanto, esse texto que nós vemos em Filipenses, ele vai nos dizer realmente que nós devemos rejeitar a ideia de que a corrida já está ganha, que nós não precisamos mais nos esforçar.
Pelo contrário, nós realmente devemos entender, e Paulo aí nos faz entender um pouco sobre essas verdades que ele vai defendendo aqui na sua carta, em outras cartas, que é a eleição que nós temos, a eleição dos crentes, que se deu antes da fundação do mundo, e que isso nos traz uma segurança, a chamada segurança de salvação. E que então, o que nós entendemos é, eu não posso perder a minha salvação porque eu fui um eleito, eu sou um eleito, e essa eleição ela foi determinada, designada antes da fundação do mundo. Mas a eleição em si não elimina a responsabilidade que nós, como crentes, temos de nos esforçarmos, de realmente entendermos que há uma luta com a qual nós travamos contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, que nós realmente precisamos nos dedicar, temos que nos empenhar na salvação. E Paulo fala realmente disso, de desenvolver a salvação com temor e tremor. Volta um pouquinho em Filipenses, lá no versículo 12, ele vai falar sobre isso. O Dr. William Hendricks, na verdade, ele diz que nós, crentes, ainda não alcançamos completamente a ressurreição espiritual e moral que eleva uma pessoa dentre os mortos. Nós não alcançamos a perfeição no sentido da medida completa e plena da ressurreição, embora sejamos chamados a vivermos como ressurretos. A luta continua nessa pista da corrida cristã durante a nossa peregrinação, durante a nossa vida aqui. E o que então que Paulo nos coloca, de que maneira entendemos isso? Que dentro desses versículos, 4 resoluções vão se somando àquelas outras resoluções que nós já temos falado sobre a filosofia de vida de ministério do apóstolo Paulo. Nesse sentido aqui, são resoluções que nos desafiam como crentes a estruturar realmente uma filosofia de vida baseada nessa filosofia do apóstolo Paulo. E a primeira que nós vamos observar é a da lucidez. Quando Paulo diz, não alcancei a perfeição ainda. Então, nós como crentes, e os crentes que são maduros, precisam fazer uma avaliação honesta, que nos desafia, que nos estimula a melhorarmos, a crescermos, a desenvolvermos. A luta contra o pecado ainda não terminou, pois essa perfeição não se alcança no presente, diz lá o pastor Hernán Dias Lopes. A William Barclay, na verdade, ele vai nos falando, vai tratando para nós em relação aí, já que ele é um especialista em palavras, pegando essa ideia da palavra perfeito, que ela era empregada não apenas no sentido de perfeição absoluta, mas num certo sentido de perfeição. E aí ele dá alguns exemplos que podemos entender a ideia de o significado que é desenvolvido plenamente em contraposição de algo não desenvolvido. Um homem maduro em contraposição a um jovem, a um rapaz novo. Também usa-se para descrever ao homem de uma mente madura em contraposição a um rapaz ainda de mente principiante, principalmente nas áreas de estudo. Então, isso nós muitas vezes vemos, principalmente na escola, porque nos primeiros anos de estudo você vai ter aquilo que é elementar, em matemática, em português, em histórias. Com o passar do tempo, na verdade, vamos obtendo mais coisas, vamos aprendendo mais, porque a mente vai sendo desenvolvida. Essa é a ideia também de maturidade. O Mote, na verdade, ele diz que esse termo seguro ele foi tirado dos jogos atléticos, cujo significado é ser coroado como vencedor. Então, isso é bastante propício no sentido de entendermos e bastante para nós interessante trazermos essa ideia de ser coroado como vencedor no sentido de madurez, de ser maduro, para nós importante dentro do nosso estudo. O comentarista de Filipenses, Ralph Martin, ele diz que a palavra perfeição era uma palavra muito usada pelos falsos mestres. Os judaizantes se vangloriavam de uma certa perfeição, porque eles, como judeus, professavam guardar a lei na sua inteireza, mas também como judeus agora cristãos, se vangloriavam então de também terem a circuncisão e de guardarem certos ritos. Então, por isso eram perfeitos, já que os judeus em si não eram mais só por guardar a lei, e nem só os cristãos, principalmente os gentios, porque não guardavam a lei.
o que nós vamos entendendo e pensando realmente é esse desenvolvimento espiritual que nós devemos ter. Eu não sou perfeito, isso é algo importante para nós, é entender, eu ainda não cheguei à perfeição. Tem algo ainda a conquistar, tem algo ainda a aprender, tem algo ainda a desenvolver na minha vida, no meu ministério. Aí, principalmente no uso de habilidades, podemos realmente entender que a lucidez nos coloca no sentido também de pensarmos a respeito de como é que nós podemos manter as nossas mentes ativas e reflexivas. Isso a lucidez faz quando nós entendemos, eu ainda não sou perfeito. Podemos pensar também que a lucidez ela nos impulsiona a essa busca pelo crescimento, pelo amadurecimento e não ao comodismo, ou seja, eu sou lúcido, eu não consegui, então eu não me acomodo, eu não simplesmente vou para debaixo de uma árvore e sento e diga, bom, já sou perfeito, não preciso mais aprender. Infelizmente isso não acontece na vida cristã, não acontece numa profissão, não acontece no uso dos seus dons, das suas habilidades. Não podemos chegar a isso. Isso tem que ser algo lúcido para nós. Eu continuo crescendo, eu continuo amadurecendo, eu continuo progredindo e devo me esforçar para isso, devo me empenhar para isso. E pensamos então em cima do quê? Qual a reflexão que nós podemos pensar dessas coisas, como podemos entender que é realmente pelo menos 3 perigos que rondam a vida dos crentes: o orgulho, o legalismo e o perfeccionismo. O orgulho, às vezes, de acharmos que nós somos melhores. Eu sou eleito. Eu sou melhor que outras pessoas. De jeito nenhum. A eleição realmente é para nos mostrar que nós somos servos de todos. Que nós devemos realmente sermos humildes de entendermos essa verdade de que nós somos conquistados pelo Senhor Jesus. Amado por Ele antes da fundação do mundo. E se não fosse a graça dEle, não seríamos nada. Não vivemos no legalismo, fazendo isso ou aquilo. Se eu andar dessa maneira, vou ser abençoado. Se eu der meu dízimo, eu vou ser abençoado. Se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Se eu ler toda a Bíblia, eu vou ser abençoado. Fazendo isso mais pela busca do mérito. Dar o dízimo, frequentar a igreja, crescer, amadurecer, ler, estudar, orar, são meios da graça que Deus nos dá. São elementos importantes no desenvolvimento da nossa vida cristã, mas não de uma forma legalista. E mesmo a ideia do perfeccionismo, porque muitas vezes realmente estamos aí tentando achar que nós devemos ser para não pecarmos mais. Lutarmos para não pecarmos mais no sentido de um engajamento, né, de que eu posso ser santo neste mundo e não mais pecar. Isso não vai acontecer. Paulo realmente está dizendo exatamente ao contrário. Não chegaremos a isso, mas devemos nos empenhar, devemos lutar para que realmente o pecado não nos domine. Mas não podemos entender essa ideia do perfeccionismo, de acharmos que nós somos melhores porque chegamos a um patamar que somos intocados pela carne, intocados pelo mundo, intocados pelo diabo. Não vai acontecer. Só na glória, só quando estivermos no corpo de glória, isso vai acontecer. Então, entendemos também que a lucidez, essa consciência, fortalece o crente no seu ministério. Primeiro é que realmente vai nos fazer manter os olhos fixos na linha de chegada. Essa lucidez nos faz olhar para frente, olhar lá no final, a faixa final, em que os braços do Senhor Jesus está nos contemplando no sentido de dizer, venha e entre para o meu reino. Também de desenvolvermos um coração mais misericordioso para com aqueles irmãos que tropeçam ou que caem, pois nesse sentido as falhas ou pecados que nossos irmãos estão vivendo, estão praticando, servem de alerta de que nós não somos perfeitos ainda. Isso não significa que nós realmente vamos passar a mão. Não significa simplesmente que nós não vamos fazer as disciplinas necessárias. Significa que devemos agir com misericórdia e devemos pensar nesse sentido que é a misericórdia de Deus que nos alerta para que nós possamos entender. Nós também não somos perfeitos. Avante, Paulo vai realmente nos falar agora da segunda resolução, que ele vai falar sobre
o fato de que nós devemos realmente nos empenharmos. Por quê? Porque ele vai dizer esse fato simples para nós. Prossigo. Não alcancei, não cheguei, mas eu prossigo. Então nós, como crentes, devemos entender que estamos envolvidos no ministério. E principalmente para aqueles que já estão envolvidos, não se pode distrair com as preocupações quanto às coisas do passado, daquilo que você deixou, nem quanto às questões do futuro, pelas necessidades, pelas provisões que precisam ser tomadas. Paulo não olhava mais para o seu passado, ou seja, os privilégios, os méritos, aquilo que ele podia bater no peito e dizer eu sou, hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Isso não vale mais nada, isso para Paulo era refúgio. Muitas vezes nós temos que olhar para o nosso passado. O fato de que eu só era nota 10 na escola, que eu passei com louvores, passei em primeiro lugar no vestibular, que eu consegui as melhores notas, o que realmente eu sou bom naquilo que eu faço, que eu ganhei já muitas coisas. Essas coisas do passado não devem realmente nos atrapalhar, não devemos firmar as coisas naquilo que é passado. Por quê? Porque se nós descansássemos nessas coisas, não olharíamos para a graça de Deus. E se fizermos isso, se começarmos a tomar essas coisas como mérito, aí eu estou no ministério, estou desenvolvendo isso porque eu mereço, a vida vai se tornar um pesadelo. Porque nós não merecemos nada. Vamos lembrar de semana passada que nós falamos sobre isso. Nós não merecemos absolutamente nada. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade. Ele perde a direção, ele pode perder a corrida, ele pode tropeçar. Por isso que o Senhor Jesus falou lá em Lucas 9:62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Não olhemos para trás. Paulo não está dizendo, podemos pensar aí numa paráfrase que o Werner de Boer, no seu comentário, ele fala. Paulo não diz, embora me esforce e corra, estou muito longe de chegar ao alvo. O que seria uma indicação negativista, uma visão pessimista da carreira cristã. Seu raciocínio, na verdade, é inverso. Paulo está dizendo, admito que também preciso reconhecer que ainda falta muito para que eu chegue ao alvo. Mas assemelho-me ao corredor que, com concentrados esforços, se precipita rumo ao alvo, que se joga rumo ao alvo para obter o prêmio da vitória. É daquilo que nós sempre estamos ouvindo e vendo a respeito dos corredores. Aquelas pessoas que realmente se empenham para ganhar. Eles fazem realmente esses concentrados esforços. Comida, exercício físico, roupas, sono, tudo para quê? Para poder ganhar, para poder obter o primeiro lugar. Ninguém faz essas coisas para chegar em último lugar. Então pensemos o quê? Que às vezes nós podemos dizer, entender como alguns infelizmente estão agindo assim, olhando para a doutrina da justificação, para a santa doutrina, para aquilo que é bíblico, no sentido de uma salvação sem obras, unicamente pela fé. Parece que tornou o cristianismo, os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, assustadoramente seguros de si e lentos, e lerdos, passivos, cômodos com a sua posição. Estou salvo, não importa, não é? Deixa o mundo correr, deixa as coisas correrem. A minha cadeira já está guardada, o meu terreninho no céu já está guardado. Isto não é pensamento de crente. Isso não é filosofia de ministério. Isso é antibíblico. Isso é contrário ao que Deus faz, ao que o Senhor Jesus demonstrou e ao que os apóstolos escreveram e demonstraram. Também entendemos, infelizmente, que a igreja sempre vai lutar contra erros no seu seio.
podemos aí colocar o legalismo, o fatalismo cego, o quietismo, a apatia, tá? E que enveredam pelas nossas igrejas e que levam alguns irmãos para esse tipo de posicionamentos. Essas falsas heresias estão sempre aí. Infelizmente lutamos contra isso e ensinamos e falamos e advertimos, mas alguns se deixam levar. Por quê? Porque em parte alguma dessas coisas elas vêm ali junto à carne para trazer prazer, para trazer alegria, de uma certa satisfação, de um certo mérito, de olhar mais para si do que olhar para o Senhor Jesus, de olhar para o foco que é fixado, deve ser fixado no Senhor Jesus Cristo. Somamos a essas duas resoluções uma terceira, a que Paulo realmente quer nos colocar, que é a da abnegação. Verso 13 realmente vai falar esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Já falamos um pouco dessa questão realmente de nós deixarmos as coisas para trás, mas essa metáfora de uma corrida em que realmente tem que haver uma concentração de esforços, deve ser pautada por propósito. O corredor realmente tem que ter um alvo, tem que ter uma meta na sua dedicação, tem que ter empenho naquilo que está fazendo. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, Ele nos segura nas suas mãos, através da fé estamos nas mãos do Senhor Jesus, e isso Ele conquistou para nós na cruz. Você e eu somos salvos e fomos salvos pelo Senhor Jesus, e que éramos escravos do pecado, e agora somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Somos livres para a transformação, para sermos a semelhança do Senhor Jesus. Não é simplesmente querer ficar sentado esperando a morte chegar. Não é simplesmente querer ficar sentado e achar que as coisas vão se resolver por si mesmos. Em Marcos 1,17, o Senhor Jesus diz: vinde após mim. E pensando principalmente no contexto do Antigo Testamento, a ideia de ir atrás significa obediência. Seguir Jesus não é apenas ir atrás dele, mas literalmente exige realmente uma entrega, uma dedicação ao serviço dele, ao reino dele. Envolve o nosso negar-se a nós mesmos. Então aquele que é chamado para seguir o Senhor Jesus, ele não pode voltar para trás, como nós já falamos. Aí uma palavra do Dr. Hemselmaier, ele diz: não podemos simplesmente descansar em nossas conquistas, acomodando-nos espiritualmente, vivendo no passado. Temos uma carreira pela frente. E aí olhamos realmente a ideia que Paulo coloca para nós, tem esse sentido de ser um esforço intenso. Por quê? Porque vem aquela ideia um pouco em que, na época do Senhor Jesus, dos apóstolos, o mundo grego principalmente gostava muito de caçadas, valorizava muito principalmente os caçadores, e a ideia realmente é aí de perseguir avidamente, com muita dedicação, a presa. E aí, por isso, Ralph Martin, no seu comentário, ele diz que e contrapõe dizendo que antes Paulo perseguia os crentes, agora ele persegue como um caçador a vocação de uma nova vida em Cristo, da sua nova vida em Cristo. Prossegue para onde? Para o alvo. Esquecendo do que? Das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque ele é conduzido para o alvo. E é nesse sentido aqui que a palavra realmente nos desafia a pensarmos sobre essas coisas. De entendermos realmente que esse corredor se prepara e se motiva. Por quê? Porque olhamos para o alvo, olhamos para a chegada como alvo, como um atleta que é comprometido, que é motivado e determinado para chegar até o alvo. Estamos, assim como Paulo, de forma voluntária na corrida. Nos empenhamos com toda a força. Não devemos ser realmente instigado nem atiçado por ordens atrás, mas atraídos pelo que está à frente, pelo nosso alvo, pelo prêmio da vitória. O vencedor era convocado quando terminava uma corrida para comparecer diante da bancada lá do juiz
e receber o seu prêmio. Naquela época, basicamente uma coroa de louros, mas às vezes havia, em alguns lugares, com o passar do tempo, eles recebiam uma soma em dinheiro, e muitas vezes eles também poderiam ficar 1 ano, 2 anos comendo à custa do poder público. O corredor se prepara e se motiva. O estado do ainda não que nós vivemos, ou seja, não somos perfeitos, não chegamos à perfeição, destrói essa complacência e exige uma busca esforçada. Diz não ao comodismo no nosso coração e nos desafia a entender realmente que na corrida terrena ganhamos um prêmio perecível, mas na corrida celestial vamos ganhar um prêmio imperecível. Aqui nesse mundo, somente um chega na frente, somente um pode ser o vencedor. Na corrida celestial, todos podem, se empenharem, se dedicarem, se esforçarem, todos receberão com glória os seus galardões, as suas coroas. Todos nós já fomos aprovados, em certo sentido, já somos vencedores, porque Jesus nos deu a vitória, porque Jesus já nos deu a salvação. Mas como queremos chegar até a entrada do céu? De que maneira queremos ser recebidos? Com os louvores, com as alegrias, né, do Senhor Jesus e dos santos anjos, né, pela chegada de alguém que se empenhou, que se dedicou, que se esforçou, ou um certo silêncio, passando às vezes realmente pelo crivo da fogueira, do fogo no tribunal de Cristo, e vamos entrar cheirando muito mais fumaça, com muito mais cinzas, do que com ouro, prata e pedras preciosas. Como você quer chegar? Que tipo de corrida você está fazendo? Lembremos que Paulo, mantendo a sua filosofia, realmente ele diz, ele não corria por causa de prosperidade, de saúde, de sucesso e de fama. O seu coração pulsava era pelo Senhor Jesus, para encontrar o Senhor Jesus, para ter realmente a honra de ser abraçado pelo Senhor Jesus e ouvir: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. A quarta resolução que nós vemos é a da objetividade. Paulo fala em avançar, e pegamos aí os 2 versículos, uma parte do 13, versículo 14 também. De maneira interessante, alguns aí já ouviram falar, de vez em quando a gente cita, né, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele travou muitas cartas com pastores, principalmente com um pastor luterano, ele também era luterano, e escreveu muitas coisas ligadas a fatos bíblicos, a heróis bíblicos, principalmente Abraão. Tem várias coisas da filosofia dele que envolve a vida de Abraão. Certa vez ele comentou, escrevendo para um desses pastores, amigo dele, que diz que os cristãos da sua época apareciam como estudantes de matemática na escola. Por quê? Porque ele constatava que a maioria desses estudantes na aula de matemática, eles não resolviam os problemas. Eles simplesmente procuravam ir lá para o final no manualzinho que tinha naquela época, onde estavam lá as soluções dos exercícios que o professor exigia que se passasse. E dessa maneira, então, ele diz, olhamos realmente os cristãos dessa forma. Eles não terminam o seu dever, eles não fazem o seu dever. Ou, quando fazem, eles fazem rapidamente porque eles simplesmente ficam lá. Hoje poderíamos dizer no Ctrl+V, Ctrl+C, ou seja, copia e cola. Não é? Mas não aprendem, não estudam. E não é assim na vida cristã. E não é assim no ministério. Temos que passar pelos laboratórios, temos que passar pelo fogo. Temos realmente que botar a mão na massa, temos que nos envolver, senão a situação vai ficar crítica, senão não vai dar certo, senão teremos problemas, não aprenderemos, seremos imaturos. A maturidade envolve sofrimentos, envolve dificuldades, envolve decisões, e é isso que ele está colocando para nós. Entendemos que dentro do Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo falando muitas coisas do atletismo, porque era algo
comum, as pessoas entendiam isso, assim como o Senhor Jesus usa muitas metáforas ligadas às coisas da agricultura, da agropecuária da sua época. Por quê? Porque são coisas fáceis de nós entendermos. Para elas é fácil de entender, e às vezes nós temos que realmente fazer valer aquilo que é histórico, porque nós não somos muito acostumados, nós somos mais de cidade, mais da tecnologia. Mas essas analogias atléticas, essas metáforas, sempre querem ilustrar a vida cristã. Então essa realmente é do corredor, tendo esse objetivo, avançando. E essa é a imagem que muitas vezes nós vemos do cristão. Corredor, é isso que nós trazemos para nós dentro dessa filosofia de ministério, como alguém que está no ministério como um corredor, alguém que está se empenhando, alguém que está com um objetivo, está se procurando desenvolver em direção a algo, e não simplesmente parado, não simplesmente se deixando ali sem progresso, sem crescimento, sem amadurecimento. Então, podemos até pensar, por que empregar tanta força, tanta dedicação nessa vida se nós nunca chegaremos à perfeição? É isso que leva alguns à apatia, alguns à negligência, alguns simplesmente a viver uma vida banal, mundana, porque dizem, eu nunca vou ser perfeito, que adianta me esforçar? Deus nos chamou para a santificação, para um processo em progresso. Por quê? Porque o que Paulo diz para nós é que quando nós tomarmos essa resolução da objetividade, dentro do nosso ministério, dentro de desenvolvermos algo na vida da igreja, para os nossos irmãos, para a glória de Deus, que nós vamos pensar exatamente naquilo que, de certa maneira, podemos entender, e até o Dr. Hendricks trabalha isso, dizendo que o alvo e o prêmio são a mesma coisa. Aí ele vai responder para nós. Eu quero usar as palavras dele. Ele diz, em certo sentido, são a mesma coisa, porque ambos apontam para o Senhor Jesus, para a perfeição nele. Mas também são distintos dentro do aspecto da mesma perfeição. Porque a perfeição é essa chamada de alvo quando considerado como um objeto do nosso empenho na corrida cristã. Ou seja, o que é essa perfeição? É quando realmente eu olho esse empenho, eu olho o objetivo, eu me dedico para isso, essa chamada para chegar até lá. O prêmio, na verdade, fixa a atenção nossa na glória, ou seja, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora tenhamos e saibamos que vamos receber alguns coroas, os galardões, mas o nosso grande prêmio é o próprio Senhor Jesus. É receber dele as palavras, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o prêmio. É realmente irmos para aquilo para o qual nós somos conquistados, para sermos de Jesus e vivemos para a sua glória por todo o tempo. E essa realmente é a bela verdade. Quando nós, crentes, somos chamados e cremos no Senhor Jesus como Salvador, recebemos a justiça do Senhor Jesus, a salvação das nossas vidas. Ganhamos Cristo e assim ganhamos a vida eterna. Pedro, na sua carta, fala que a salvação já é nossa por causa da nossa conversão, mas um dia ela será finalizada, ainda tomaremos posse dela, mas ela já é nossa. E é o que João fala na sua primeira carta, que um dia seremos semelhantes a Deus porque nós vamos vê-lo. Então isso também tem que nos levar a pararmos e pensarmos. É possível que muitos de nós tenhamos desanimado por algum motivo quanto ao nosso crescimento cristão. Problemas, falhas, erros, acusações, perseguições, talvez entendendo, não sou tão bom, não sou tão habilidoso. Você já parou de tentar saber mais sobre Cristo, infelizmente? De estudar o Senhor Jesus, de conhecer o Senhor Jesus? Você realmente talvez tenha parado de procurar a presença de Deus em oração nas Escrituras. Nesse sentido, então, você parou de progredir em direção à sua meta. Você não corre mais.
Você pendurou as chuteiras. Você sentou à beira do caminho e está vendo outros andarem, outros correrem, outros buscarem. E você simplesmente buscou uma árvore, se encostou nela e está esperando a morte chegar. Não é isso que a palavra nos desafia, nos estimula. Não é esse o padrão que Deus quer para as nossas vidas, nem para a sua vida. Então, não pare de lutar até você chegar à maturidade. Não se contente com o que você já alcançou. Não fique simplesmente só olhando para o passado e achando que aquilo é bom. Ou olhando para o passado, vendo os seus maus hábitos estabelecidos lá no passado, achando que isso é algo que te impede, como uma âncora impede o navio de zarpar, de sair. Às vezes esses pecados, o nosso eu, está ancorado lá no passado e não nos deixa progredir. Simplesmente tome a decisão de levantar a âncora, confesse seus pecados, busque ajuda, corra atrás e zarpe. Levante a âncora e vá avante. Talvez sejam rancores do passado. E rancores do passado, mágoas do passado, elas atrapalham. Elas ficam rondando, ficam destruindo o nosso ser, principalmente o nosso emocional. Às vezes o sucesso do presente também nos atrapalha, porque às vezes nos vemos superiores a outros e também dessa maneira podemos não desenvolver, não crescermos. Esses desejos realmente que nós possamos olhar a vez de coisas que nós não recebemos, de um carinho, de um ok, de uma palavra de louvor, de reconhecimento pelo que nós fizemos. Não deixe isso atrapalhar, não deixe isso tomar atenção. Simplesmente diga: Senhor, a glória é para ti, toda a glória é para ti. Vamos pensar um pouco mais. Eu quero aqui trazer a história de alguém que talvez muitos já, principalmente o pessoal da minha época, da minha idade, já assistiu Carruagens de Fogo. Que vai falar desse corredor, de Eric Liddell, um irmão em Cristo, um missionário. Morreu servindo ao Senhor como missionário. Mas um pouco da história, vamos entender que ele era alguém que desde pequeno foi desafiado, tanto no sentido de ser missionário, porque os pais eram missionários, mas também de ver a questão que envolvia a sua habilidade de correr. E aí diz que certa vez um treinador esportivo que trabalhava com ele se aproximou e se ofereceu para que ele pudesse ter um treinamento melhor. Eric, na época, disse assim: eu não sei realmente se eu quero ser um corredor, se eu quero ser treinado, se eu quero realmente me envolver nessas coisas de corrida. Ele diz: na verdade, eu acabei vindo aqui para a faculdade, entrei, estou aqui fazendo a parte daquilo que é obrigatório dentro da universidade, de fazer algum tipo de esporte. Mas o meu objetivo é voltar para a China e ajudar o meu pai a ensinar o evangelho, ensinar a palavra lá para os chineses. E aí isso trouxe ao Eric uma dificuldade na sua fé e decidir o que eu vou fazer. E ele então resolve conversar com a sua mãe. Ele diz: mãe, Deus realmente quer que eu corra, que eu seja um corredor? Você sabe quais são os meus planos, eu quero trabalhar, eu estou estudando para poder voltar e trabalhar com o papai lá na China. De que maneira correr, me preparar, treinar vai me ajudar a chegar lá a fazer isso? Ou seja, desenvolver um ministério lá para o qual eu não entendia Deus o tinha chamado e capacitado. Aí a mãe, com muita sabedoria, respondeu: Deus te deu um dom imenso, Eric. Disso eu estou certa. Você pode não ir para a China durante alguns anos. Talvez seja esse o plano de Deus para executar agora. Dar a Deus toda a glória com este dom que você recebeu. Porque ela sabia que ele corria muito. Somente a corridas curtas. Então,
Certa vez ele conversa com a sua irmã e comunica a decisão para ela, e ele explica assim: eu fui feito para um propósito, e isso tem a ver com a China, mas Deus me fez rápido também. Quando eu corro, eu sinto que Deus se alegra, que Deus tem prazer em mim. E ao correr e vencer, isso torna a glória para Ele, a honra para Ele. Se eu não correr, eu entendo que eu vou desagradar o meu Deus. Um homem que luta com as duas coisas, que sabe do seu ministério, sabe dos seus dons, sabe das suas habilidades, mas ele quer realmente fazer tudo para a glória de Deus. Então, correr, treinar, correr, competir, vai trazer glória para Deus, então ele decide, eu vou fazer isso. Ir para o campo missionário, depois, realmente, também vai trazer glória para o meu Deus, eu vou fazer isso. E aí então, entendemos, né, que a história diz que naquele período ele já tinha batido 3 vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos. Só que o treinador, quando ele e vários outros lá do Império Britânico estavam inscritos para as Olimpíadas de 1924 em Paris, recebeu o comunicado mostrando lá, né, as classificatórias. Ele viu que as 2 primeiras seriam em dia de domingo. Ele sabia, Eric não vai abrir mão da sua posição. Eric era presbiteriano, de uma linha puritana, e para ele correr, praticar qualquer exercício, qualquer atividade no dia de domingo era quebrar o mandamento. Ele não fazia isso. Ele não treinava, ele não corria, ele não fazia nada. Basicamente, domingo era para estudar, ir à igreja, ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos, mas nada de esportes, nada de exercícios, nada de outras atividades, a não ser aquilo que era para o serviço de Deus. E aí? E agora? Aí é uma questão que envolve envolve um outro, um tal de Abrams, que era judeu, que realmente queria, né? Então decidem o quê? Um outro lá chega e diz, eu te dou o meu lugar nos 400 metros. E aí então Eric vai competir nos 40, porque os treinos e as classificatórias eram aos sábados. E o que acontece? O que nós entendemos disso é que então Eric decide correr os 200 e os 400 metros. Aí ele treinou para isso e usou o talento para isso. Sabíamos que se ele corresse os 100 metros, ele poderia ter quebrado o recorde abaixo dos 10 segundos, como ele já tinha feito. Mas não era um recorde olímpico, porque não foi em Olimpíada. E Eric correu a corrida de 400. E ele ganhou a medalha. E ele bateu um novo recorde naquela Olimpíada de 47 segundos, 47,6 segundos. E aí então ele é realmente questionado sobre a sua atuação, sobre a sua fama, sobre o segredo do seu sucesso. E aí então ele responde: o segredo do meu sucesso ao longo dos 400 metros é que eu escorri os primeiros 200 tão rápido quanto eu podia. Em seguida, nos 200 metros próximos, com a ajuda de Deus, eu corri ainda mais rápido. Essa foi a vida de Eric. Léo depois casou, teve duas filhas, 2 ou 3 filhas, e aí na relação lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado prisioneiro e acabou morrendo com 43 anos de vida, em 1945, pouco tempo antes do fim da Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração japonês, ainda na China. Mas a vida dele ilustra e nos desafia e nos estimula, assim como o apóstolo Paulo, de vermos exatamente tudo o que nós podemos pensar sobre essas verdades, né? De entendermos a necessidade dessa perseverança no ministério. E ela vai requerer de você, de mim, como foi de Paulo, como foi de Lidel, progresso, um esforço constante
e consistente rumo à recompensa celestial. Oremos. Graças nós te damos, Senhor Deus, pela tua graça que nos salvou. Graças te damos também pela tua bondade, misericórdia, pela tua longanimidade e paciência na nossa vida cristã. Mas oro por mim, oro pelos meus irmãos, para que o Senhor coloque nos nossos corações esse desejo de servirmos ao Senhor. Que o Senhor coloque nos nossos corações essa vontade de sermos realmente aprovados em direção àquilo que nós estamos fazendo, e que o Senhor nos ajude a estarmos empenhados, dedicados nessa obra que o Senhor nos dá. Agradeço e louvo ao Senhor, porque sabemos dessas verdades na tua palavra. E eu oro para que o Senhor nos abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e durante todos os dias. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que tenhamos realmente uma semana abençoada.